nome do Senhor. Glória a Deus. Nós queremos saudar os nossos amigos, ouvintes, vizinhos desta localidade com um bom dia, com a paz do Senhor Jesus em suas vidas. Queremos convidar você para, juntamente conosco, se fazer presente aqui, para adorar, bendizer, enaltecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso nós estaremos orando. A diaconisa Janete estará fazendo esta oração neste momento, para darmos início a este culto de louvor ao nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, um bom dia a todos. Oremos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nos colocamos, Senhor, agradecidos pela essa manhã gloriosa na Tua presença, onde, Senhor, estamos aqui para levar a Tua palavra, os louvores, Senhor, que foram entoados aqui, que pessoas sejam alcançadas, Senhor, pelo Teu santo nome. Deus, visita cada pessoa que passa por essa praça, Senhor, traz salvação. Visita os trabalhadores, Senhor, que haja, Senhor, também cura interior, Senhor, que pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra. Já te agradecemos por tudo que vai ser feito aqui, Senhor. Usa nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Louvemos ao Senhor com louvores da harpa cristã. Nós vamos estar louvando ao Senhor nesta hora. Glória a Deus. A ovelha que afagar, escravou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, esse que chama a sua ovelha sem cessar. Cujo pecador escutar a voz do amor de Jesus que tu procura para salvar. O teu pastor já feridos que amou, que desceu os tenebrosos pedregais, e cansados de andar, mas ainda a clamar, com ovelha minha onde tu estás. O pastor, esse que chama a sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que tu procura para salvar. Se escutas o gemer da ovelha que prazer e correndo sempre, pastor, e correndo sem parar, pede a ovelha abraçar e trazê-la com seu ombro com amor. Com amor, o pastor, esse que chama a sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que tu procura para salvar. Então, louvores da harpa cristã. Louve ao Senhor. Já em casa o pastor, com jubilo compulsor, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, esse que chama a sua ovelha sem cessar, possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. 156 da nossa harpa cristã. 156. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor.
amor-me caído triste fim, achadas com amor pensou e ela nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, com seu sangue restaurou minha Deus. Segui bem distante do seu lugar no céu, e que sem voz amante achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou a Deus, com seu sangue restaurou a Deus. Por Ele sou ferido de graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha pelo som, eu como seu rebanho. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou a Deus, com seu sangue restaurou a Deus. Louvores à harpa cristã. Louve o Senhor, adore na beleza das tuas santidades. Eu sigo alegre agora, Deus dá poder da paz e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou a Deus, com seu sangue restaurou a Deus. 198 da nossa harpa cristã. Louve o Senhor. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos melhores para mim. Os vales se aboliram, o forte mediador, que me purifica e trata para si. Consolador amado, meu protetor do mal, só solicito de minha toma assim. Os vales se uniram, a estrela da manhã, escolhido dos cuidados para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma assim. Dos vales se uniram, a estrela da manhã, foi escolhido dos milagres para mim. As flores todas e as mágoas que peguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele
Dê-me conservação do coração. Que o mundo me abandone desse tentador. Que Jesus me guarda até da vida ao fim. Os vales caíram, a estrela da manhã, o escolhido dos milagres para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, sou o lícito de minha compaixão. Os vales caíram, a estrela da manhã, o escolhido dos milagres para mim. Eu nunca me abandonará. Prepara nunca me abandonará. Se é o obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá. É que vem a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales caíram, a estrela da manhã, o escolhido dos milagres para mim. Consolador amado, o protetor do mal, sou o lícito de minha compaixão. Os vales caíram, a estrela da manhã, o escolhido dos milagres para mim. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos ouvindo a leitura da palavra do Senhor, pastor Joel, nos trazendo, aleluia, a leitura da palavra do Senhor nesta oportunidade. Fique atento, ouça a leitura da palavra do Senhor nesta oportunidade. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos os nossos queridos ouvintes com a santa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos novamente aqui e, como sempre, trazendo para os nossos queridos ouvintes a palavra que o Senhor colocou em nossos lábios para proferi-la, para que os nossos ouvintes ouçam e guardem, para praticá-las em sua vida e serem felizes. No capítulo 15 de São Lucas, do versículo 8 ao 10, diz a palavra do Senhor o seguinte: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus caros, aqui está uma realidade que às vezes não nos ocorre, não passa em nossa mente que isso possa existir. Ou seja, Deus procura ardentemente
àqueles que estão perdidos. E Ele quer trazê-los de volta. Jesus conta esta parábola, a parábola da dracma perdida. Uma mulher perdeu uma moeda muito preciosa, de alto valor. E agora ela estava apreensiva, e ela estava procurando. E ela então foi varrer a casa e buscar com diligência até achar. E quando achou, essa mulher ficou muito feliz e convocou suas amigas e deu a elas a boa notícia. Alegrai-vos comigo, minhas amigas, porque já achei a dracma que estava perdida. E o Senhor Jesus diz: assim acontece com aquela pessoa que está perdida e é alcançada pelo Evangelho. Jesus disse que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus queridos amigos, Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que isso? Porque só através do Evangelho é que as pessoas podem retornar a Deus. Nós nos perdemos em Adão e o nosso retorno se faz através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como aquela mulher procurava insistentemente por sua dracma que havia perdido, assim Deus procura aqueles que estão distanciados da sua vontade, do seu plano, do seu querer, do seu eterno propósito. Meus queridos, voltem para Deus através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é anunciado aqui todos os sábados. Deus quer ter você de volta para o seu convívio, para o louvor do seu santo nome, para a divulgação da sua salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, Deus quer recebê-lo nos céus, porque esta é a vontade de Deus para conosco, que nós nos reconciliemos com Deus através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E haverá alegria no céu. Os anjos vão se alegrar quando ocorrer essa decisão maravilhosa, essa aceitação ao Evangelho, este retorno para Deus. Queridos amigos, volte para o Senhor. Amém. Glória, aleluia.
Louvemos ao Senhor com o hino de número 192 da nossa harpa cristã. Jesus, pendurado lá na cruz, no Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, nos redimimos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito amor, mas agora tenho amor, pois prendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, queimador por pecador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz do mal, oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Romildo, glória a Deus, estará também nos trazendo uma saudação, aquilo que está no coração dele para, aleluia, para o nosso coração. Aleluia, fique atento, ouça esse testemunho abençoado do servo do Senhor. Um bom dia para todos, aos nossos irmãos, irmãs, a paz, eu cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um sábado ensolarado, mais um motivo para estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor, fazendo uma das incumbências, né, que Jesus, o Filho do Senhor, o Filho de Deus, nos incumbiu, que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, se for batizado, será salvo, e aquele que não crê será condenado. Eu vou deixar, para não passar nas minhas palavras, eu vou deixar aqui em Jeremias 17, 7, está escrito assim: bendito o homem que confia no Senhor e cujo a confiança é no Senhor. Eu te pergunto nessa manhã, em quem você confia? Confia naquilo que você conhece, de certo e de errado? Você confia no seu carro, no seu dinheiro? Em quem você confia? Porque quando a confiança no Senhor Jesus, quando a confiança é só nele, as coisas acontecem de uma maneira diferente.
Porque sem Jesus a gente não podemos fazer nada. Ainda que você consiga, na vida material, na sua vida, uma vida material confortável. Mas tem algo que o mais rico que o ser humano, a mesmo aquele que não conhece, a maior riqueza do ser humano é estar com Jesus, é confiar em Cristo Jesus, é colocar Jesus na sua vida, é trazer Jesus para dentro da sua família, do seu ser. Mesmo aquele que não sabe, que não conhece, é muito simples. Qualquer um de nós, quando dá uma topada, quando vê a sua vida em risco, ou a vida de alguém da sua família, a primeira palavra que vem à boca é: ai Jesus, ou ai meu Deus. Neste momento a gente procura Jesus, né? Aí, a primeira palavra: meu Deus. Mas então, essa frase é um reconhecimento, sim, mesmo inconsciente, que sem Jesus a gente não consegue nada. Ele é o que tem o poder de dar a vida e a morte. Ele que tem o poder de libertar, transformar, curar. E você ainda está confiando em quem? Está esperando por quê? Para mudar seu conceito e confiar no Senhor. Porque só na hora da angústia, e depois na hora da alegria esquecer, é muito fácil. Eu também já fiz por 35 anos. Quando eu vivia na cocaína, e 41 anos quando eu era alcoólatra. Eu fazia a mesma coisa. Mas quando me apertava, me angustiava, eu corria para Cristo. Aí, os meus pensamentos, e com a minha boca eu falava: ai meu Deus, como qualquer outro ser humano faz. Ou ai Jesus. Mas quando, na alegria, que eu estava com dinheiro no bolso, que eu não estava doente, eu esquecia de tudo. Mas é assim que o ser humano faz. O ser humano, aquele que não tem compromisso com Cristo Jesus, como eu não queria, faz. Só que chega uma época da vida, e Jesus ele manda sempre alguém, como já fez comigo, falar do evangelho dele. A gente se fala assim: esse crente é chato, esses crentes são chatos, eu não quero saber de Jesus. Mas esses crentes são muito chatos. Mas Jesus vai embora triste. Quando bate na nossa porta, a gente fecha a porta do nosso coração, ele vai embora triste. No dia seguinte, ele manda outro discípulo seu falar da palavra dele, apresentar o evangelho de Jesus. Mas aí, como eu já fiz, a gente não quer saber. Mas Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio. E como ele nos deu o livre-arbítrio, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Algo que eu aprendi com Jesus. Ele é extremamente educado. Ele respeita as nossas decisões. Só que seria muito fácil para Jesus obrigar o ser humano a fazer o que ele quer, mas ele não faz isso. Ele vai deixando, como aconteceu comigo. Eu continuei virando as costas para Cristo Jesus. Eu vou deixar minha cervejinha por causa de Jesus, eu nem falava por causa de Jesus, por causa de igreja. Eu vou deixar minha cervejinha por causa de igreja. Eu vou deixar meu samba, meu pagode estar com mulheres.
de usar minha droga, a cocaína por causa de igreja. E aí, os tempos foi passando, como acontece na vida de qualquer outro. Jesus vai embora triste, manda outro falar da sua palavra, a gente fecha o coração e por aí o tempo vai embora, o tempo vai passando. Só que chega um dia que você, o caminho ele vai afunilando, como afunilou para mim. Eu estava usando tanta droga, tanta cocaína, que eu não conseguia ficar mais de 2 dias sem usar cocaína e sem beber. Mas na hora, você está ali no samba, no pagode, no bar cheio de gente, cervejas, a mesa de cerveja, a mesa cheia de cerveja, todo mundo conversando, é bonito, mas lá no fundo do seu coração está faltando algo que tem um vazio que só Jesus pode preencher. Você não sabe, como eu não sabia, mas só Jesus pode preencher esse vazio. E eu tenho certeza, quando você bota a cabeça no travesseiro, quando você está sozinho, ou então você já esteve no meio de muita gente, ou está no meio de um grupo de pessoas muito grande e se sentindo só. E lá no seu interior, esse vazio te corroendo. Mas aí, esse vazio só quem pode preencher é Jesus Cristo. Mas ainda assim, a gente não quer saber. Não, que eu quero curtir, eu quero viver a vida. Deixa a vida me levar. Assim que eu vivia. Deixa a vida me levar. Mas quando foi afunilando, eu vi que eu não conseguia largar esse monte de vício, de cocaína, de droga, de estar com mulheres, sabe, esse poço, esse lamaçal de pecado, eu comecei a me conscientizar, sozinho eu não consigo parar. O que pode acontecer comigo? Eu vou acabar morrendo. Eu posso acabar morrendo ou de uma overdose, ou me dar uma cirrose, ou como ando muito drogado e alcoolizado, passar na rua por causa de me atropelar, ou eu arrumar um problema com alguém me matar. Porque o maligno, ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas essa vida é em Cristo Jesus. Essa vida não é da forma que a gente quer viver. Não, aqui eu tenho liberdade. Liberdade hoje eu tenho. Eu tenho liberdade, porque os vícios não me controlam mais, porque Jesus me curou. Isso é liberdade. Eu não preciso viver através de álcool, através de droga. Eu não preciso de nada disso. Eu preciso de Cristo Jesus. Só que eu me conscientizei disso e abri meu coração para Ele. Abri o coração porque eu me conscientizei que eu sou um fraco e só de sem Jesus eu não consigo nada. É Jesus que me dá o sopro de vida. Eu, quando acordo de manhã, o primeiro ar que eu respiro, quem é que me dá isso? Quem é que te dá o ar que você respira? Vem de onde? Vem do além? Vem de Jesus Cristo. Vem da parte de Jesus Cristo. As pessoas querem acreditar num copo d'água, querem acreditar numa vela acesa, numa rosa, ou, isso aqui vem lá de Israel, essa toalhinha vem lá de Israel. Mas de acreditar naquele que pode curar, libertar e salvar, não quer. Vivemos no tempo da graça. Jesus está voltando. Você pode falar assim: você só vive dizendo que Jesus está voltando e nunca acontece nada. Ninguém sabe a hora que ele vem.
mas sabe-se que Ele vem. Mas as coisas que estão acontecendo no mundo é o que está escrito na palavra do Senhor. E quando essas coisas começarem a acontecer, é o princípio da volta de Cristo Jesus. Tome cuidado, não deixe para amanhã. Eu demorei 54 anos da minha vida, infelizmente, eu fui burro, ignorante. Mas Jesus foi tão misericordioso comigo. Jesus mostrou tanto amor por mim, que Ele foi, não deixou, Ele me deu livramento de morte. Eu podia ter morrido no assassinato de brigada geral, em outros lugares eu podia ter morrido, e Jesus me deu o livramento. Não porque eu mereço, porque eu sou bonzinho, não, por misericórdia, simplesmente por misericórdia, que eu não mereço nada que venha de Cristo Jesus. Eu preciso, mas não mereço. Como tenho certeza que você, cada um que está passando aqui ouvindo a minha voz, não merece, mas precisa. Você pode não acreditar, ainda não se conscientizar, mas você precisa, como eu preciso. Agora, eu 54 anos que Jesus, eu abri o coração para Jesus e Jesus me libertou. Mas eu ouço falar do Evangelho de Cristo desde 16 anos de idade. Não vira as costas para Cristo. Não procura Jesus só no momento da angústia. É tempo de aceitar, de se voltar para Cristo Jesus, porque o mundo é mau. O mundo, quem está reinando no mundo é o maligno, é quem veio para roubar, matar e destruir. Isso e não adianta que não vai melhorar, não adianta ficar aqui contando história para vocês, não, vai ficar melhor. Não é o político A ou o político B que vai melhorar isso, é Jesus Cristo. É o dia que a nação brasileira se voltar para Cristo Jesus. Aí sim, Ele tem o poder de fazer, de melhorar o Brasil, de melhorar o mundo, de te tornar o ser humano mais humano. Aceite Jesus agora. Eu demorei 54 anos. Não faça igual a mim. Não faça a tolice, a burrice que eu fiz. No nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade. No nome santo de Jesus. Em nome do Senhor. Vai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, e nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus
louvores da harpa cristã. Louve ao Senhor, adoro na beleza da sua santidade. Glória a Deus. A vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, eu tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluia! Louvai a Jesus amoroso. Na cruz dos pecados levou e nos enche de santo gozo, com sangue ao céu nos ganhou. Louve ao Senhor, adore o Senhor na beleza da sua santidade. Presbítero João também nos trazendo uma palavra, uma saudação breve. Aleluia para o nosso coração nesta oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os nossos amigos, ouvintes da palavra de Deus. Com um sábado abençoado, nesse sol que Deus tem mandado para todos nós. Estamos aqui novamente falando do poder de Deus que salva, que liberta, que abençoa, que cura e prepara o ser humano para levar para o céu. Essa é a nossa missão na face da terra. Enquanto Deus nos conceder saúde, forças para sair dos nossos lares, às ruas, nós estamos anunciando a salvação que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amigo, nós já ouvimos louvores lindos, maravilhosos, que exaltam o nome do Senhor. Já ouvimos testemunho, já ouvimos leitura da palavra de Deus, feita aqui em Esplanada. E nós, na continuação, estamos lendo mais uma porção da palavra de Deus. O primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, nós encontramos no capítulo 3, alguns versículos que explicam a situação da humanidade causada pelo primeiro casal que Deus criou na face da terra. Diz a Bíblia, está escrito, e então foram abertos seus olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, aonde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus,
Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Essa foi a pergunta que Deus fez a Adão depois dos seus atos. Amigos, nós estamos, a humanidade, vivendo uma vida em que o nosso antepassado, o primeiro homem que Deus criou, ele deixou a humanidade numa situação de desobediência, indiferente das coisas sagradas, indiferente dos pensamentos de Deus, porque Deus criou o primeiro homem, criou a sua esposa e colocou no jardim do Éden para que ele fosse administrador de tudo aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Deus lhe deu uma ordem e disse para Adão: no meio desse jardim tem uma árvore, isso é uma história que muitos conhecem. De tudo você pode comer, mas menos daquela. Foi uma ordem do Pai Celestial. E esse homem chamado Adão, junto com sua esposa, juntando os pensamentos, para não levar muito tempo, isso que estou falando, eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto daquela árvore que Deus tinha ordenado que eles não comessem. E daí desencadeou. Naquela época, eles estavam nus e não se reconhecia a sua nudez por causa das suas simplicidades. Mas depois que comeram o fruto daquela árvore, aí se sentiram nus, veio a vergonha sobre eles. E eles imediatamente, pensando que estavam escondidos, começaram a cozer folha de figueira, costurar uma na outra, e fizeram aventais, e se esconderam no meio das árvores. Pensando que estavam escondidos, mas dos olhos de Deus, da presença de Deus, ninguém se esconde. Aleluia. Ninguém se esconde da face do Senhor. Não adianta, tudo que o homem pratica é escrito, Deus está vendo. Não adianta o homem querer se esconder. Aleluia. E Deus chegou e fez uma pergunta. Deus sabia onde Adão estava. E Deus perguntou: Adão, aonde tu estás? Onde tu estás, Adão? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Eu temi, porque estava nu e escondido. Deus falou: quem te disse que estava nu? Comece tu da árvore que eu te ordenei que não comeste? A desobediência veio imediatamente. Hoje Deus está chamando por você, meus amigos, mesmo que seu nome não seja Adão, senhora, mesmo que seu nome não seja Eva, a palavra poderosa do Evangelho está te convidando. Vem, Maria, vem, Terezinha, Aleluia. chamando pelo seu nome. Vem, Elizabeth, vem, Conceição, para a minha presença, que eu quero te salvar. E está chamando os homens: vem, Manuel, vem, Antônio, vem, Francisco, vem, Pedro, vem, Paulo, vem, Sebastião, venha para os meus pés que eu quero te salvar. Aleluia. Porque tu estás na desobediência de Adão. Essa herança, ela tem que ser rejeitada, que nós herdamos de Adão, que é a herança do pecado. Que o homem peca desordenadamente, as mulheres pecam desordenadamente, sem temor de Deus. Mas o Evangelho está sendo pregado, dizendo: arrepende-te, para que seja perdoado. Encontramos nas cartas aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos pecaram
pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, sem direito, foram depostos, demitidos. E para essa reconciliação, só aceitando Jesus. E essa é a palavra de Deus. Deus está procurando os Adões, as Evas que estão aí, numa vida de perdição, e chamando: filho, vem que eu quero te perdoar, e quero apagar os teus pecados, e escrever o teu nome no livro da vida, para naquele dia eu te dizer: bendito do meu Pai, vinde bendito. Deus não quer falar o contrário contigo, como vai falar com aqueles que vão ser separados como bodes. E assim Deus te abençoe nesse sábado abençoado, e guarda essa palavra no teu coração, e venha para Jesus. Não faça como Adão, não viva como Adão, nem como Eva, mas venha para Jesus, senhores e senhora. Que Deus te abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. 187 da nossa alma. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor e meu latir, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando disto aqui, a solidão, traz-me descanso a mim, teus braços dão. Das trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Louvamos a harpa cristã. Louve o Senhor, adoro a beleza da sua santidade. Aleluia. E quando Cristo enfim me vier chamar, os céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Glória ao nome do Senhor. Presbítero, a palavra do Senhor nesta oportunidade. Ouça, aleluia, mais um pouco da palavra do Senhor nesta oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, quero vos parabenizar no dia de hoje, porque vocês vão sendo bem-aventurados, felizes, porque Jesus disse em certa ocasião: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Vocês estão sendo bem-aventurados, estão tendo o privilégio de, na manhã deste dia, como já foi dito aqui, um dia bonito, ensolarado,
estão tendo a oportunidade de ouvir louvores ao nosso Deus e a pregação da sua palavra. Muitos não estão tendo os privilégios que vocês estão tendo neste momento. Alguns estão em cima de um leito de hospital, numa maca. Outros estão aprisionados dentro de uma cela, de uma cadeia. Mas vocês estão tendo a liberdade de estar ouvindo a palavra. Ainda que essa mensagem também chegue a essas pessoas que estão nessas condições. Mas vocês aqui, os transeuntes dessa localidade, trabalhadores, empresários aqui, microempresários dessa área, têm esta oportunidade todo sábado pela manhã estar ouvindo a porção da palavra do nosso Deus. Isto é muito bom, é gratificante, mas nosso intuito aqui não é somente que vocês ouçam, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Não sendo felizes que estão ouvindo, mas o nosso propósito maior, somente que vocês ouçam a palavra, mas vocês creiam na palavra e aceitem a palavra. Obedeça a palavra de Deus. Certa ocasião, Jesus pregando no meio da multidão, uma mulher exclamou e disse: bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. E Jesus disse: sim. Por certo, Jesus falando sobre Maria, sua mãe, disse: se ela foi bem-aventurada, mas muito mais bem-aventurada aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. Vocês estão tendo a oportunidade nessa manhã ouvir a palavra de Deus e vocês possam guardar em vossos corações. Então vamos atentar para um trecho bíblico, uma passagem bíblica, no livro de Números, capítulo de número 21, do versículo de número 5 até o versículo 9, diz assim as sagradas letras: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que não tivesse subido do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois que nem água nem pão há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: traz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo aquele que, tendo sido pecado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Meus queridos, estamos diante de um relato, de uma passagem bíblica, onde o povo de Israel rumo à terra prometida. Deus havia tirado ele da escravidão do Egito, levando para uma terra que manava leite e mel, a terra da promessa. Só que durante essa trajetória o povo começou a se queixar, a murmurar, a falar contra Deus e contra Moisés, até lamentando por que Deus tinha tirado eles do Egito, porque lá eles tinham alimento, tinha água, eles sentiam saudades das cebolas, dos alhos, dos pepinos. Mas Deus estava tirando eles do cativeiro, levando para uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, tirando eles da escravidão, porque no Egito eles trabalhavam dia e noite, horas após hora, sem recompensa, sem nenhum lucro, eram subjugados, eram escravizados. Deus os liberta e leva uma terra prometida, e agora
uma estratégia, começa a lamentar, começa a praquejar contra Deus e contra Moisés. E até no momento, querido, eles querem pão, eles querem água, Deus o sustenta, Deus o mantém. Mas é uma ocasião que eles falaram contra Deus, contra Moisés, e Deus indignado com o povo, diz a Bíblia que Deus ele manda serpentes ardentes, serpentes venenosas no meio do povo, e aquela serpente começa a picar as pessoas, e diz o texto que nós vemos que muitos morreram, e eles vendo que seriam perecidos pela mordedura daquela serpente, eles clamam a Deus, e eles pedem ajuda a Moisés, dizendo: Moisés, roga a Deus, suplica a Deus para que ele tire nosso meio essa serpente venenosa, porque senão todos pereceremos, todos morreremos. E Moisés ora ao Senhor. Moisés, como intercessor, Moisés, como o legislador do povo, ele clama a Deus. E Deus disse: olha, Moisés, faz uma serpente de bronze, faz uma serpente de metal e põe ela sobre uma haste. E há de ser que todo aquele que mordido pela serpente venenosa, ao olhar para a serpente de bronze, atada ali naquela haste, posto naquela haste, numa certa altura, que todos que mordidos vissem aquela serpente, não morreriam, seriam curados do veneno mortal daquela serpente. Meus queridos, anos passados, mais de 2.000 anos após, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele faz menção deste fato, ele faz alusão a este acontecimento ocorrido lá no deserto. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, o Filho do Homem seja erguido, o Filho do Homem seja posto nas alturas, seja posto numa haste, seja posto numa cruz do Calvário. E há de ser que todo aquele que olhar para ele viverá. Nessa manhã estamos anunciando a você que o pecado é como um veneno mortal. O pecado ele mata. O pecado ele seduz o homem e leva à escravidão. A própria Bíblia diz que há um salário para o pecado. E esse salário é a morte. O homem que vive neste mundo segundo o desejo do seu coração, segundo o prazer da sua carne, fazendo o que lhe apraz, fazendo aquilo que satisfaz o seu desejo carnal, o seu desejo lascívio, está cometendo um grande pecado diante de Deus. E esse pecado o leva à morte. Mas Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário. E como as pessoas mordidas para aquela serpente venenosa, ao ser picadas, olhasse para aquela serpente de metal posta ali naquela haste, Moisés assim o fez, não morria. Era curado da chaga mortal daquela serpente. Se você, meu prezado amigo, que também foi mordido pela serpente, você pode dizer: mas nunca fui picado por uma cobra, nenhuma serpente me picou. Mas há uma serpente pior do que uma serpente, uma víbora, humanamente falando. Há uma serpente chamada diabo. A Bíblia o chama antiga serpente. E ele está picando muitas pessoas. Ele está mordendo muitas pessoas. Está escravizando muitas almas. Porque ele seduz o pecado sobre a sua vida. Ele te induz a pecar. Ele te induz a fazer o que não agrada a Deus. E você está sendo mordido por essa serpente venenosa. Mas você precisa levantar os seus olhos. Não por uma haste onde esteja uma serpente, como Moisés fez, mas olhar para o Calvário, olhar para Jesus Cristo, que foi erguido. E a Bíblia diz: olhar para mim todos os termos da terra, e sereis salvos.
Você precisa levantar os seus olhos para os céus, levantar os seus olhos para o Filho de Deus, levantar os seus olhos para o Calvário e ver que Jesus foi pendurado por minha e por sua causa. Porque um dia eu fui mordido pela serpente venenosa. Um dia todos os irmãos aqui estão também foram mordidos. Mas nós olhamos para o Calvário, olhamos para Jesus Cristo, e Ele curou as nossas chagas. Ele não permitiu que o veneno mortal da serpente nos destruísse. Você pode dizer, mas se eu fui mordido, eu estou vivo ainda? Não é essa morte que estamos nos referindo. É a morte pior do que a morte física. É a morte eterna. O diabo, ele te pica hoje, ele te morde hoje. Ele deixa a sua alma contaminada pelo pecado. Porque assim sendo, no final das contas, ele vai levar a sua alma para o inferno. Isto é palavra de Deus, isto é uma realidade. Ainda que você não queira crer, você não queira aceitar, mas é a realidade, e isto está registrado na palavra de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. É a sentença de Deus sobre a humanidade. Mas há um recurso, há um meio. Deus providenciou algo para livrar o homem da condenação eterna, de tirar essa chaga mortal, de tirar esse veneno mortal sobre a alma do homem, para que o homem não morra eternamente. E este antídoto é o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, para salvar a minha e a sua alma. Que nessa manhã você tome essa mais importante decisão da sua vida. Levante seus olhos aos céus, olhe para o Calvário, olhe para o Filho de Deus, que foi pendurado na cruz do Calvário para te livrar da chaga, da mordedura da serpente venenosa, do pecado, do diabo. E você obterá de Deus o perdão dos seus pecados e salvação para a sua alma. Que nessa manhã você tome essa decisão, aceite a Jesus Cristo, creia que Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida, para te livrar da condenação do inferno, e você não terá mais pavor da morte, não terá mais pavor do inferno, porque a Bíblia diz: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que nessa manhã você aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, para que obtenha da parte de Deus o perdão dos seus pecados e salva-se do inferno. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvemos ao Senhor o louvor de número 255 da nossa harpa cristã. A cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes em seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue viu de Jesus já desceu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete sempre fará. Nele confia o pecador, e pela fé vida nova terá. Quando Deus o sangue
de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu, breve se finda a tua luz, e do juízo tu vais entrar. Não te detenhas, vem a Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Louvores da harpa cristã. Louve o Senhor. Receba a bênção do Senhor através do louvor. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu tu irás. Quando Deus o sangue vem de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Aleluia! Vamos orar? Vamos clamar neste momento pela sua vida, pela vida deste povo, pela vida dos nossos ouvintes, daqueles que estão escutando, ouvindo, aleluia, que prestaram atenção em tudo que foi feito nesta manhã. Creio que você está aí, foi bem-aventurado, ouviu o melhor, aleluia, de Deus. Pode, aleluia, observar o que Deus tem para você. E esta é a oportunidade ímpar. Você não pode perder nunca, aleluia, e até mesmo aproveitá-la e fazer conforme o presbítero aqui falou, que você precisa não só ouvir, mas atentar e receber a Jesus no seu coração, viver uma vida nova, aleluia, receber de Deus nesta oportunidade. Vamos orar. Pai de amor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, aleluia, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, aleluia, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Queremos nesta hora, Senhor, render-te graça. Queremos nesta hora bendizer o teu nome, exaltar o teu nome, verdadeiramente, porque tu és poderoso, tu és Deus de poder. Queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas ricas maravilhas, pelas tuas maravilhas, Senhor, que operaste em nossas vidas, nos dando esse conforto, nos dando essa graça, nos dando esse ar que respiramos, a oportunidade de acordar nesta manhã, aleluia, de abrir os nossos olhos e contemplar essa natureza. Muito obrigado, Senhor, porque muitos não conseguiram abrir os seus olhos, não conseguiram ter essa oportunidade de sentir, Senhor, a tua presença, de olhar para o céu, de contemplar a tua glória. Estão por aí, Senhor, andando, não sei como, mas estão, ó Deus, por isso nós viemos trazer a eles, Pai, aleluia, o linitivo perfeito, a palavra, a oração, a louvor, para que eles ouçam e recebam de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos aqui estar, Senhor, desenvolvendo, Pai, aquilo que tu tens nos ordenado. Muito obrigado. Ser conosco, nos ajude, nos ensine a cada dia. Oh, Pai, nos capacite a cada dia a fazer o melhor para ti. Toma em tuas santas mãos, cobre-nos debaixo do teu sangue, esconde-nos em ti. Aqui está, Senhor,
aleluia, estes irmãos, essas servas e servos, esses evangelistas, que aqui estão, Senhor, aleluia, cumprindo o teu ídolo, Senhor. Cada um deles, Senhor, saíram dos seus lares, Senhor, deixando os seus afazeres para prestar este culto a Ti, Senhor. Toma nesta hora, Senhor, recebe nesta hora o culto desses servos Teus. Toma em Tuas mãos a família, toma em Tuas mãos a vida, toma em Tuas mãos o corpo físico de cada um. Restaura, renova, cura, liberta, transforma, edifica e prepara. Dá um novo entendimento a cada um de nós. Nós precisamos do renovo, nós precisamos de restauração, nós precisamos, Senhor, a cada dia, ó Deus, da Tua revelação. Queremos Te pedir também, Senhor, aleluia, pela vida dos nossos ouvintes, que estão aí, Senhor, os transeuntes, aqueles que estão, Senhor, se divertindo, que estão curtindo este sábado, que estão, Senhor, brincando, que estão, Senhor, treinando, que estão trabalhando. Te pedimos, Pai, aleluia, pelos nossos amigos, aleluia, da segurança presente, daqueles que estão fazendo a segurança, aleluia, do nosso bairro, da nossa nação. Abençoe esses homens, Pai, cuida deles, cobre-os debaixo do Teu sangue, esconde eles em Ti. Ó Deus, abençoa as autoridades constituídas aleluia, desta cidade chamada Duque de Caxias. Toma em Tuas santas mãos. Queremos Te pedir, Senhor, pelos empresários, micro e pequenos empresários, os grandes empresários desta região. Toma em Tuas mãos aqueles que têm, Senhor, empregado tanta gente. Deus, abençoa eles, os empregados, Senhor, aqueles que estão trabalhando, que estão, Senhor, Pai querido, recebendo o seu salário. Abençoa eles, multiplica a cada dia. Eu Te louvo pela vida dos empresários. Abençoa eles, abençoa os seus negócios. Eu Te louvo nesta manhã, porque o Senhor tem provido, Pai. E a sua providência é geral para esta nação, para este povo. Toma este bairro, toma os nossos amigos, toma os nossos ouvintes, toma, Senhor, os taxistas, os mototaxistas. Toma em Tuas mãos também, Senhor, o pessoal que está nos ônibus. Visita cada motorista, Deus, que está carregando este povo de um lado para o outro. Eu entrego em Tuas santas mãos. Toma a direção deste veículo. Eu Te peço, ó Pai, nesta hora, toma em Tuas santas mãos, Pai, a Tua igreja na face da terra. Olha, Senhor, para o Teu povo. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, as pessoas, os internautas que estão do outro lado, assistindo, Senhor, este culto. Os que vão assistir, os que estão nos hospitais, os que estão internados, Senhor. Toma em Tuas mãos. Cura, levanta nesta hora do leito da enfermidade os que estão, Senhor, nos apartamentos aqui, em nossa volta, que estão, Senhor, Pai, Senhor, enfermos nesta hora. Entra com providência, com cura, com libertação, com transformação, com edificação, com renovo para as suas vidas. Te pedimos, Pai, continue conosco nesta oportunidade, neste dia, e toma a nossa frente, onde quer que formos. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, e nos abençoe quando formos sair agora e em caminho do nosso lar. Cada um dos Teus servos, Pai, toma em Tuas mãos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos os servos do Senhor, agora e para todo sempre, e todos digamos amém.